Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu me chamo Pedro e sejam muito bem-vindos ao canal Mundo Green. No vídeo de hoje vamos estar trazendo aí os palpites do dia 18/3, nossa sexta-feira. Mas antes, não esqueça de deixar o like aí, tá? Porque eu deixar o like não é só motivo de vaidade, só pra se agradecer não, tá galera? Deixar o like me ajuda muito no feedback, tá? Pra saber se vocês estão gostando ou não. E também você deixando o like ajuda o canal, ajuda esse vídeo a ser entregue para mais pessoas que têm interesse em apostas esportivas aqui no YouTube. Porque o algoritmo entende que quanto mais pessoas curtem, melhor o conteúdo e para mais pessoas acaba sendo recomendado. E se você é novo, não esqueça, tá? De se inscrever, ativa o sino aí para não estar perdendo nenhuma notificação futura nossa, beleza? Porque isso aí você vai estar sempre sendo notificado quando o YouTube quer, tá? Porque às vezes dá uma bugada, mas mesmo assim você coloca aí para ele estar te notificando, pelo menos a grande maioria das vezes, tá bom? Então vamos lá, vamos falar aqui também já rapidamente do nosso dia de ontem. Não foi um dia muito bom, na verdade essa semana não vem sendo muito boa, tá? Mas mesmo assim, pô, já tivemos semanas excelentes. Com certeza vamos estar voltando aí com uma semana muito boa, pelo menos começar o final de semana muito bem e já entrar numa semana legal, bacana? Falei demais, mas vamos lá pro jogo. O primeiro jogo que nós temos aqui é o Sassuolo contra o time do Spezia, né? Rodada 30, né, do campeonato italiano. Já estamos aí faltando 8 rodadas praticamente para acabar o campeonato. Vamos lá dar uma olhada na classificação das duas equipes. Enfim, vamos lá. O time do Sassuolo, ele é o 10º colocado, tá? Ele vai estar enfrentando o time do Spezia, que está ali em 15º. Tem chance de estar no rebaixamento? Tem a chance sim, tá? Mas nem tanto, tá? O Viabril já tá com quase 30 pontos, o primeiro da zona de rebaixamento tem 22, né? Então já tá com uma diferença até que significativa. Os times ali também estão fazendo força para cair, pode ser que o Spezia aí consiga se manter, beleza? Vamos dar uma olhada aí como joga o Sassuolo em casa. O Sassuolo em casa tem 14 jogos, 4 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 19 gols feitos, 22 gols sofridos. É um time que faz e leva muitos gols também, né? E aí já o time do Spezia já não é tão mal assim, fora de casa o time do Spezia já é um time mais chato, porém sofre muitos gols, né? Tem 9 derrotas, 2 empates e 4 vitórias, 15 gols feitos e 33 gols sofridos. Aí é uma defesa que fora de casa é uma mãe. Enfim, nos confrontos frente a frente tem o Sassuolo, que nos últimos 3 jogos sofreu gol, nos últimos 7 em 6 foi o primeiro a marcar, e o time do Spezia nos últimos 7 jogos que enfrentou o Sassuolo sofreu gol. O time do Sassuolo vem a 5 jogos sem perder, sofreu gol nos últimos 3, nos últimos 7 em 6, mais de 2 gols e meio, nos últimos 6 em 5, ambas as equipes marcaram, nos últimos 5 em 4 venceu o primeiro tempo. Bom galera, dito isso, acredito aqui que o time do Sassuolo, ele tem sim um favoritismo nessa partida, então vou estar deixando aqui duas entradas, tá bom? Acredito que para quem quiser buscar resultado, entre com o empate anula, tá bom? Eu vou estar deixando aqui caso empate anula, e no mercado de gols eu vou estar deixando aqui ambos mais de 2 gols e meio, beleza? Placar para mim aqui 2-1 time do Sassuolo. E pelo campeonato da Hungria nós temos o time do Ferencváros contra o Mezőkövesd. Meu, desculpe aí a pronúncia se saiu errado, tá? Meio complicado o time aí. Mas enfim, vamos aqui ver o retrospecto aí, a tabela, enfim, como que tá as duas equipes, né? O time do Ferencváros é líder do campeonato, tá? Pra quem não sabe, o time do Ferencváros, ele é um time da Hungria ali mais conhecidinho, tá? Ele consegue sair, pegar umas competições europeias, na verdade pegar playoffs, né? Difícil conseguir ali, pode ser que uma temporada ou outra consiga, mas normalmente ele só participa dos playoffs, tá? Mas é um time bem dominante no campeonato nacional, né? Campeonato húngaro. Vai estar enfrentando ali o Mezőkövesd, que tá ali beirando a zona de rebaixamento, certo? O time do Ferencváros dentro de casa, né, não é o melhor mandante do campeonato, tem 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, 21 gols feitos, 14 sofridos, é um time bem over dentro de casa. E o Mezőkövesd é um time que fora de casa é um time ruinzinho, tá? Tem até 4 vitórias e um empate, mas 7 derrotas, fez 14 gols, sofreu 23. É um time também que sofre muitos gols, aí, média de, né, quase 2 gols por partida. Aí. Nós temos aí o time do... quando as duas equipes se enfrentam, né? O confronto é sempre over, né? Nos últimos 5 em 5 foi mais de 2 gols e meio. O Ferencváros nos últimos 3 jogos vem de vitória. Nos últimos 6 sem derrota. Nos últimos 6 em 5, primeiro a marcar. Nos últimos 6 em 6 venceu o primeiro tempo. Já o Mezőkövesd nos últimos 6 jogos sofreu gol para o Ferencváros. Já no retrospecto das duas equipes no geral, a gente tem o Ferencváros nos últimos 3 jogos de vitória, nos últimos 7 jogos sem derrota, nos últimos 5 em 4 menos de 2 gols e meio. Já o time do Mezőkövesd nos últimos 4 jogos sem vitória. Bom galera, nesse jogo eu vim buscar a vitória do time do Ferencváros, tá? Acredito que o time não perde esse jogo, tá bom? E vejo um grande favoritismo para ele. É um time dominante no campeonato húngaro, tá aí buscando aí mais um título aí, enfrentando um time que tá ali brigando para não estar na zona de rebaixamento, tá bom? Então acredito aí ver a vitória do mandante, placar para mim 2-0. E agora nós temos o Young Ajax contra o Eindhoven, né? Segunda divisão do campeonato holandês.
O time do Young Ajax é um time que, pô, eu dei muito green nesse time aí, eu gosto, tenho um carinho por esse time aí, né, que ajuda o nosso bolso. E nós temos o Eindhoven aí, tá, que é o quarto colocado, enfrentando o quinto, que é o Young Ajax, né, as duas equipes muito over, né, o time do Ajax no total em 30 partidas tem 66 gols feitos, 52 gols sofridos, pô, é muito gol, tá? E a gente tem o Eindhoven aí que tem 57 gols feitos e 33 gols sofridos, então a gente já viu duas equipes bem over, né? Dá uma olhada aí no retrospecto das equipes dentro e fora de casa. O time do Young Ajax dentro de casa tem 15 jogos, 10 vitórias, 10 empates, 3 vitórias, 3 derrotas, 38 gols feitos, 23 gols sofridos. Bom, galera, só aqui a gente já passa numa média de 3,5, juntando gols feitos, sofridos, vai embora, né? Jogos bem movimentados. E a gente tem o Eindhoven, né, que é o sétimo colocado fora de casa. Tem aí 7 vitórias, 2 empates, 6 derrotas, 24 gols feitos, 20 gols sofridos, tá? Também é um time bem over ali, né? Vai bater ali a média de pelo menos 2, 3 gols na partida. Aqui o time realmente bateu uma média de 2,5. Mas enfim, vamos lá. No retrospecto das duas equipes contra a Cifrida, a gente tem um confronto over, né? Nos últimos 8 em 6 foi mais de 2 gols e meio. O Ajax sofreu gol nos últimos 3, tá? No geral a gente tem o time do Young Ajax nos últimos 5 jogos sofrendo gol, nos últimos 5 em 5 mais 2 gols e meio, nos últimos 5 em 5 ambas marcaram, nos últimos 7 em 6 primeiro a marcar. Já o time do Eindhoven nos últimos 12 jogos vem sem perder, nos últimos 6 em 5 mais 2 gols e meio, nos últimos 6 em 5 mais ambas as equipes marcaram, nos últimos 9 em 8 foi o primeiro a marcar. Bom galera, dito isso, eu venho buscar resultados, tá bom? A gente tem o time do Eindhoven que vive um bom momento, tá bom? Vive um momento, vai com certeza ir pra cima para buscar o resultado. E a gente tem o Young Ajax que dentro de casa sempre quer dificultar as partidas, é um time muito over, é um time que faz, é um time que toma. Então a gente vai estar buscando aqui duas entradas, tá bom? Mais de 2 gols e meio e o ambas equipes marcam. Placar para mim nesse jogo eu vou dar aí 3-2 pro time da Eindhoven, tá? Mas eu não entraria em resultado aqui, pelo amor de Deus. E continuando pelo campeonato holandês segunda divisão, nós temos o Den Haag enfrentando o Voladen, né? O time do Voladen, que é o segundo colocado, né? Tem aí 30 partidas, né? 63 pontos. Acabou perdendo, né? As colocações dos últimos 2 jogos veio dando uma vacilada. A gente também gosta muito do Voladen e por incrível que pareça o Voladen, sim, eu entrei muitas vezes no Voladen em resultados, principalmente dentro de casa, mas esses jogos que ele pegou times mais difíceis agora nessa rodada, nessas últimas rodadas, o time veio dando uma vacilada, mas foi jogos bons para gols, tá? Agora vai estar pegando o Den Haag, que é o sétimo colocado, não pode vacilar porque o Brida tá encostado, o De Graaf tá todo mundo encostado e ele pode estar acabando aí, tudo bem que ele tem algumas partidas aí para cumprir ainda, mas mesmo assim, pô, vai acabar se enrolando. E o time do Den Haag é um time meio doido também, tá bom? Então vou dar uma olhada aí nas duas equipes dentro e fora de casa. O time do Den Haag tem 9 vitórias em casa, 1 empate e 3 derrotas, 30 gols feitos, 15 sofridos, né? Aí uma equipe bem over. E aí a gente tem o time do Voladen, que fora de casa aí tem 7 vitórias, 7 empates e 1 derrota, 27 gols feitos e 18 gols sofridos. É outra equipe muito over, tá? No retrospecto das duas equipes quando elas se enfrentam, a gente tem o Den Haag com 3 vitórias e o time do Voladen sofreu gol nas últimas 3 partidas. No retrospecto geral, as duas equipes vêm de 3 jogos sem vencer. O Den Haag nos últimos 3 sofreu gol e o time do Voladen ambas marcam nos últimos 6 em 5 e nos últimos 5 em 4 mais 2 gols e meio. Bom galera, dito tudo isso, não venho buscar resultado também dessa partida, tá bom? Acredito que seja um jogo difícil pra gente prever qualquer resultado e quem vence ou não, tá? Mas para gols, acredito que vai ser um bom jogo, tá? O time do Voladen e o time do Den Haag são times que dentro e fora de casa são times bem over, tá? A gente viu que o time do Voladen é um time bem over fora de casa. O time do Den Haag também é um time que é muito maluco também, tá? E vai ser bom pra gente buscar gols nessa partida, até porque o Den Haag tá nesse desespero ali de ficar fora dessa repescagem, né, para a primeira divisão. E a gente tem o Voladen que estava na liderança, acabou nesses 2 jogos derrapando e vai precisar se recuperar porque era líder do campeonato e agora ali já está começando a ver a liderança dar uma escapada. Então vou estar deixando aqui, ambas marcam ou mais de 2 gols e meio, beleza? Placar para mim aqui 2-2. E agora nós temos o time do Bochum enfrentando o Borussia Mönchengladbach. O time do Borussia que faz uma temporada terrível, né? 26 partidas, 8 vitórias, 6 empates e 12 derrotas. Vai ter feito o time do Bochum, que subiu agora para a primeira divisão com 9 vitórias, 5 empates e 12 derrotas. Bom, eles estão bem equilibrados, né, na questão de resultados, né? Mas vamos dar uma olhada aí nas duas equipes quando estão dentro e fora de casa. O time do Bochum dentro de casa ele é até melhor, tá? Nos últimos 13 jogos que ele jogou em casa, ele tem 7 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, 19 gols feitos e 12 sofridos.
E a gente tem aí o time do Borussia fora de casa com 13 jogos também, 2 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. Fez 13 gols, sofreu 30. Olha a defesa do Mönchengladbach fora de casa. Meu Deus, amigos. O Mönchengladbach essa temporada realmente foi bem pífia, né? Mas enfim, vamos dar uma olhada aí nas duas equipes quando se enfrentam. O time do Bochum quando enfrenta o time do Bayern, o time do Borussia Mönchengladbach. É um confronto over, nos últimos 5-5, mais de 12 minutos, nos últimos 5-5. Foi aí ambas as equipes marcando. O time do Bochum sofreu nos últimos 10 jogos e o Borussia sofreu nos últimos 5 jogos, beleza? Já no retrospecto geral, a gente tem aqui um time do Bochum que sofre gol aos últimos 11 jogos seguidos. Nos últimos 7 em 6 foram ambas as equipes marcando. Nos últimos 8 em 6 foi a primeira a marcar. Já o time do Borussia nos últimos 10 em 8 foi mais 2 gols e meio. E nos últimos 7 em 5 foram ambas marcando. Bom galera, dito isso, eu acredito que aqui nós vamos buscar gols também, tá? A gente tem um Borussia Mönchengladbach que fora de casa é complicado querer entrar em chance dupla ou empate anula, porque realmente a gente viu que o time é muito ruim fora de casa, o time realmente é decepcionante, sofreu 30 gols aí em 13 jogos, realmente aí é preocupante o Borussia fora de casa, tá? Mas a gente pode buscar aí com certeza os gols, tá? Acredito aqui que a gente tem chance de ver gols tanto do Bochum, tanto do Mönchengladbach. O time do Bochum vem sofrendo gols aí consecutivamente nas suas partidas, né, em 11 jogos. E a gente também tem um Borussia Mönchengladbach que vem batendo, ambas marcam aí muito bem, né? E a gente viu que fora de casa é um time que tem uma defesa terrível, né? E a gente também viu que o Bochum dentro de casa já é um time mais over. Então eu vou estar deixando duas entradas, o mais de 1,5 que tá pagando ali 1,23 e o ambas equipes marcam aí para quem quiser dar mais uma arriscada, tá bom? Vou dar aqui um placar de 1-1. E agora pelo Campeonato Belga nós temos o Royal Union Saint-Gilloise contra o time do Ostende, né? Vamos dar uma olhada aí nas duas equipes, né? O time do USG é o líder, né? Vem bancando as equipes tradicionais aí do Campeonato Belga, como Bruges e Anderlecht, né? O Anderlecht que se recuperou muito bem, tá em terceiro, o Bruges é o segundo colocado, que também vem fazendo uma campanha meio que de recuperação, até porque focou também em Champions League e tal, depois voltou meio mal. Mas enfim, e o time do Ostende, né, ali tá na 15ª colocação. Não vou dizer que tem grande chance por enquanto de cair, tá? Mas se for pegando resultado ruim atrás de ruim, pode ser que o Seragem dá uma recuperadinha, ganha um joguinho ali e tal. E aí a coisa começa, a água começa a bater na bunda, né? Então pode ser aí um risco aí. Mas enfim, vamos dar uma olhada aí, né, nos dois times dentro e fora de casa. O time do USG, ele dentro de casa, ele não faz aquela campanha de líder, né? Mas enfim, também não é uma campanha ruim. Tem 9 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, 26 gols feitos e 13 sofridos. Vai estar enfrentando o Ostende, né? Que continua na mesma colocação fora de casa, né? 4 vitórias, 3 empates, 8 derrotas, 12 gols feitos e 23 sofridos. No retrospecto geral das duas equipes, a gente tem aí o Saint-Gilloise nos últimos 3 jogos com vitória e nos últimos 4 o time do Ostende sofreu gol. Já o time do Saint-Gilloise vem a 5 jogos sem derrota e nos últimos 5 em 4 mais de 2 gols e meio. O Ostende nos últimos 3 jogos sem vitória, e é só isso que a gente tem de relevante para o time do Ostende. E aqui a gente veio buscar a vitória do USG, tá bom? Acredito que o time do USG vence essa partida, tá pagando aí 1,30, 1,29 por aí. Acredito que o time vence a partida. Para quem quiser aí buscar o mercado de gols, acredita aí no mais de 1,5 gol, tá bom? Mas vou estar mesmo realmente, o meu interesse aqui é buscar essa vitória do time do USG, tá? Acredito que o time vença, vai pegar uma equipe mais fraca, que provavelmente deve estar querendo buscar ali pelo menos mais alguns pontinhos, né? Pra estar realmente falando, ó, tô fora da zona de rebaixamento, porém vai estar fora de casa, onde o time não faz uma boa campanha, vai estar pegando um time que é muito bom em casa ali, realmente vem fazer uma campanha sensacional, muito fora do esperado, mas já estamos no final do campeonato e o time mantém a consistência, e acredito que o time aí que vem aos 5 jogos sem perder, não irá perder essa partida, tá bom? Então o placar pra mim aqui, eu vou dar um 3-0 o USG, 3-0, vou dar uma arriscada maior no USG hoje. Agora pela La Liga nós temos aí o time do Bilbao, que é o 8º colocado ali, tá brigando ele para conseguir uma vaga pelo menos na Conference League, né, uma competição europeia seria interessante para o time do Atlético Bilbao. E aí na frente tem o Villarreal, tem o Real Sociedad, acredito que essa vaga aqui, né, o time do Atlético Bilbao, pra mim, na minha opinião, ele não pega, acredito que o Villarreal acaba pegando essa vaga, porque o Sociedad também gosta de tropeçar. E a gente tem o Getafe, né, que vive aí o oposto, né, do Atlético Bilbao, tá ali brigando para não cair, tá 4 pontos do Cádiz, que tem aí 24 pontos, o Getafe tem 28, né, então o Getafe precisa aí dar uma corridinha aí pelo menos para ficar mais tranquilo
e não pensar mais em zona de rebaixamento, certo? O time do Bilbao é o 10º colocado dentro de casa, ele tem 7 vitórias, 2 empates e 4 derrotas quando joga em casa, 22 gols feitos e 14 sofridos, até que é um time bem over dentro de casa, né? Vai estar enfrentando aí o time do Getafe, que fora de casa galera, é um time terrível. Ele é o único time do campeonato que não conseguiu vencer fora de casa. Todo mundo venceu, até o Alavés, o Levante, o Vallecano, o Granada, o Espanhol, todos esses times têm uma vitória. Pelo menos eles têm uma vitória fora de casa, tá? Eles só não são piores do que o Alavés, o Levante e o Vallecano, o time do Getafe, porque esses times perderam demais, pô. Eles perderam 2 partidas a mais que eles, porque o Getafe realmente ele não venceu, pô. Ele fez 7 gols, é o time que menos gols fez fora de casa, sofreu 19, não ganhou nenhum jogo, empatou 6 e perdeu 8. Então, tipo, é um time muito ruim fora de casa. Realmente é muito ruim, foi uma campanha terrível fora de casa. No retrospecto das duas equipes, quando elas se enfrentam, a gente tem um confronto under nos últimos 7 em 6, menos de 12,5. E o time do Bilbao não perde a 3 jogos para o time do Getafe. O Bilbao ele vem sofrendo gol nos últimos 4 jogos, o Getafe não vence nos últimos 5. Enfim, galera, nesse jogo eu não venho buscar gols, tá? A gente tem um ataque muito ruim do time do Getafe, mesmo que o Getafe ele precise do resultado, ele não tá tão desesperado assim, então pode até empatar, que é aquilo que ele gosta bastante de fazer fora de casa, tá? Acredito que não vence essa partida aqui, a não ser que aconteça um milagre, né, e o Getafe consiga vencer um jogo fora de casa, mas acredito que não vai acontecer contra o time do Atlético Bilbao. O time do Bilbao é um time chato, é um time duro para se enfrentar dentro da casa deles. E acredito aqui que a entrada boa para nós nesse jogo é casa vence, empate anula, beleza? Placar para mim nesse jogo eu vou dar um 2-0 Bilbao, tá? E agora pela Premier League, o time do Wolverhampton vai estar enfrentando o Leeds United. O time do Wolverhampton, que é o 8º colocado, ainda briga nesse campeonato, sonha por uma competição europeia, está atrás ali do time do Tottenham, o West Ham e o time do Manchester United. O United que tem 50 pontos, por enquanto está na vaga da UEFA Europa League, o West Ham na Conference League e o Tottenham por enquanto sem nada. Mas se o Wolverhampton vencer essa partida, o Wolverhampton vai a 49, encosta no United e passa os dois times ali de Londres, o West Ham e o Tottenham. E o time do Leeds está lá embaixo, em 16º colocado. Agora o time do Everton acabou vencendo a sua partida no jogo de hoje, venceu o time do Newcastle, acabou aí fazendo 25 pontos, né? Então descolou um pouco do Watford. E o time do Leeds tem um pontinho a mais, né? Tá com 26 pontos, mas mesmo assim precisa continuar aí vencendo para poder se distanciar e ficar um pouco mais tranquilo no campeonato. O time do Wolverhampton dentro de casa é um time under, nos últimos 14 jogos venceu 6, empatou 2 e perdeu 6, fez 14 gols e sofreu 12, como vocês podem ver, é um time que tem poucos gols nos seus jogos dentro de casa. Vai pegar o time do Leeds, que fora de casa é muito ruim, pô. É a pior defesa fora de casa, sofreu 36 gols, fez 14, faz poucos gols, sofre muitos, né? Tem 2 vitórias, 4 empates e 8 derrotas. Vamos dar uma olhada aí no retrospecto das duas equipes quando elas se enfrentam. Quando as duas equipes se enfrentam, a gente tem o confronto under, né? Que até é bem esperado, parece que por essa partida. A gente tem um jogo dos últimos 7 em 5, menos de 2 gols e meio. O time do Wolverhampton não perde pro Leeds nos últimos 6 jogos. E é o primeiro a marcar nos últimos 6 em 6. O time do Leeds United nos últimos 6 jogos sofreu gols, tá? A gente tem aqui o time do Wolverhampton no retrospecto geral nos últimos 7 em 5, a primeira equipe a marcar. E o time do Leeds nos últimos 16 jogos seguidos sofreu gol, nos últimos 8 em 7, mais de 2 gols e meio. Nos últimos 7 em 6 foi a primeira a sofrer, nos últimos 8 em 6 perdeu o primeiro tempo. Bom, galera, dito isso, eu acredito que esse jogo aqui tem grande possibilidade do Leeds perder esse jogo de novo, tá? Mas como a gente tem uma cotação até que alta pro time do Wolverhampton, então a gente vai estar entrando aqui com a chance dupla, tá? Acredito que o time do Wolverhampton ele não vai perder essa partida, é um jogo importante pro time do Wolverhampton, tá? E pro Leeds também, então acredito que o Leeds venha para se expor, mas tem um ataque fraco fora de casa, e a gente tem um Wolverhampton com uma defesa forte, sólida dentro de casa, sofreu só 12 gols por enquanto dentro de casa. A gente tem um time que fez só 14 e tem um Leeds que tem uma defesa que é a pior fora de casa, é uma mãe fora de casa. Tudo bem que o ataque do Wolverhampton também não é nada muito bom, então acredito aqui que o time no máximo empata. Então vou estar deixando aqui casa vence ou empata, beleza? Em gols, pô, no máximo mais de 1,5 gol, beleza? Placar pra mim desse jogo aí 2-0 Wolverhampton. E agora eu vou estar deixando aí uma duplinha, tá? De 1,81
tá? Acredito aí no mais de 2 gols e meio do Ajax reserva e o Eindhoven. O time do Ajax dentro de casa é um time muito over, o time do Eindhoven vive um bom momento e também um momento over, tá? Vem vencendo as suas partidas, então acredito que vai ser um jogo aberto, onde as duas equipes têm chance de fazer e a gente possa ver pelo menos aí 3 gols neste jogo, beleza? Já no jogo do Wolverhampton contra o time do Leeds, eu coloquei Wolverhampton empate. Acredito que o time do Wolves não vai perder essa partida, no máximo empatar o jogo, tá bom? Mesmo assim, acredito fortemente nessa vitória do time do Wolverhampton. O time vem no momento melhor, enfrentando o Leeds, que tem uma defesa fora de casa horrível e um ataque também terrível, e vai estar enfrentando o time do Wolverhampton, que é a melhor defesa do campeonato aí dentro de casa. Acredito que o time não perde esse jogo, no máximo empata, por isso que eu vou estar deixando essa duplinha de 1.81 aí, e vamos para o Green. E agora mais um bilhete, Atlético Bilbao empate anula, tá bom? Acredito que o time do Bilbao ele não perde essa partida, tá bom? No máximo empate, mas acredito mesmo que o time do Bilbao vence. O Getafe não tem nenhuma vitória aí fora de casa, né? No máximo ele empata e também faz poucos gols, e tem um time do Bilbao que é bem melhor dentro de casa. E no outro a gente vai com ambas equipes marcam. O time do Denheim é um time que gosta de fazer, porém nos últimos jogos vem sofrendo gols também, né? Até porque tá nesse desespero de tentar vencer, voltar, né? A ficar um pouco mais confortável dentro da classificação de playoffs. E tá com o Volada que nos últimos jogos também não vem vencendo, a liderança já acabou escapando, e é outro time que vai buscar o resultado mesmo fora de casa. Então acredito que aqui podemos ver gol das duas equipes, beleza? Então vou estar deixando mais uma duplinha com odd de 1.85. Bora pro Green.